Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores. Na semana passada, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, declarou que as apurações de irregularidades na Petrobras revelam o maior escândalo da história do TCU. Já são mais de 3 bilhões de reais, segundo o ministro Nardes, desviados em diversos contratos auditados pelo tribunal. Isso, afirmado pelo presidente do Tribunal de Contas da União, já é algo de grave importância. No entanto, há mais, e mais grave ainda, como lembra o ministro Nardes. O TCU vinha avisando o governo há anos sobre as irregularidades. Há anos, senhor presidente, há anos, brasileiros e brasileiras que nos assistem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado. Mas o governo, sistematicamente, fazia ouvidos moucos. Desde 2009, senhor presidente, o TCU vinha alertando o governo sobre os problemas na Petrobras e chegou a sugerir o bloqueio de recursos para diversas obras, entre elas a da refinaria Abreu Lima e a do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Sugestão que o Congresso Nacional levou em conta na elaboração da Lei Orçamentária para 2010. Na Lei Orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional, já vedava a transferência de recursos para essas duas obras, com indícios, naquela altura, de malfeitos pelo TCU. Mas o que aconteceu com o orçamento aprovado com essas restrições pelo Congresso Nacional? Infelizmente, o então presidente Lula vetou os dispositivos que estancariam aos desvios e deu no que temos hoje. Em suma, senhor presidente, o maior escândalo de corrupção que este país já viu é um escândalo anunciado, tipo morte anunciada. Há muito se sabe dos fatos que o constituem. Há muito se trabalha para desmontar as barreiras que tentamos erguer ao progresso da roubalheira. Um exemplo disso, senhoras senadoras e senhores senadores, desse esforço para criar obstáculos e dificuldades às apurações, vem da própria Corregedoria Geral da União, órgão que, e eu cito aqui a descrição que a própria instituição faz de si em seu sítio oficial na internet, aspas, é responsável por assistir direta e imediatamente ao presidente da República quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria, fecho aspas. Pois bem, senhor presidente, já em 2009, a CGU era instruída a apurar os graves indícios de irregularidades encontradas pelo TCU nas obras da refinaria Abreu e Lima. No início deste ano, de 2014, depois de 5 anos, sem nenhuma conclusão, a CGU arquivou o processo, sem nenhum avanço. Ou seja, tudo que aconteceu na Petrobras, os desvios que aconteceram nesses 5 anos, a CGU disse que não havia nada e arquivou o processo. Essa omissão, senhor presidente, por parte do órgão que deveria justamente zelar pela defesa do patrimônio público e combater a corrupção, configura, finalmente, corresponsabilidade, eu diria mesmo, cumplicidade.
Foi pensando assim, aliás, que a coligação de que nosso partido, o PSDB, fez parte nas últimas eleições, entrou com uma representação junto à Procuradoria da República para apuração da prática de improbidade administrativa pelo ministro Jorge Age, por conta dessa omissão da Corregedoria. O Ministério Público já abriu um procedimento preparatório. Se a CGU procrastinou, a própria Petrobras mostrou-se totalmente inepta em seus procedimentos internos para identificar as irregularidades que ocorriam dentro de sua própria casa. Em audiência pública conjunta da CAI e da Comissão de Infraestrutura, CI, em maio de 2013, questionei a presidente Graça Foster sobre a aquisição da refinaria de Pasadena. Ela tentou argumentar que o negócio não foi tão ruim e acrescentou, aspas, nas notas taquigráficas, aspas, olhar para trás e fazer uma avaliação não é o próprio da minha natureza, fecho aspas. Então, se houve irregularidade, desvios na compra da refinaria de Pasadena, naquela altura não era reconhecido pela presidente Graça Foster e não fazia parte da sua natureza olhar para trás, ou seja, mandar verificar o que estava ocorrendo na empresa que é patrimônio dos brasileiros e que ela preside. Mas só agora, depois de um ano e meio de notícias, fatos e apuração do TCU, um ano e meio depois da audiência conjunta da CAI com a presidente da Petrobras, Graça Foster, só depois de um ano e meio, repito, de notícias, fatos e apuração do TCU, o Conselho de Administração da Petrobras finalmente encaminhou ao Ministério Público pedido de abertura de ação civil contra 15 funcionários e ex-funcionários da estatal, inclusive o seu ex-presidente José Sérgio Gabrielli, pela compra da refinaria de Pasadena, no Texas, Estados Unidos das Américas. Mas este foi apenas um capítulo. No começo do ano, foram publicadas denúncias sobre propinas pagas pela empresa holandesa SBM Offshore a funcionários e intermediários da Petrobras. A estatal realizou, a toque de caixa, uma apuração interna, apenas para concluir, novamente, que não havia nada de errado. Ora, senhor presidente, ainda na semana passada, o Ministério Público holandês puniu a SBM Offshore por pagamento de propina. A própria empresa confessou o pagamento de subornos em vários países, inclusive no Brasil. Agora, pagará 240 milhões de dólares americanos de multa. A presidente da Petrobras, senhora Graça Foster, assumiu, está nos jornais de hoje, ter sido informada sobre o pagamento de suborno na empresa. O que podemos concluir a partir disso, senhoras senadoras e senhores senadores, a respeito da isenção daquele procedimento de apuração interna e a respeito do comprometimento da Petrobras com o esclarecimento dos fatos? Curiosamente, em abril deste ano, quando a empresa finalizou sua sindicância interna, o ministro Jorge Age elogiou a investigação. O ministro da Controladoria Geral da União elogiou a investigação da Petrobras, que chegava à conclusão que estava tudo normal. Agora, mais de 6 meses depois, e sob a pressão da decisão dos próprios holandeses, o ministro confirma as irregularidades. Aquelas mesmas
que as investigações da Petrobras, qualificadas pelos ministros de, aspas, muito boas, fecho aspas, não encontraram. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, há alguns anos foram anunciadas as primeiras descobertas de jazidas de petróleo no pré-sal. Tudo indicava que se iniciava para a Petrobras uma época de ouro. Mal sabíamos que o que se preparava era a maior operação de pilhagem que este país já viu. Ou melhor, alguns sabiam, foram avisados, mas optaram pelo silêncio conivente na melhor das hipóteses. Neste final de semana, mais um diretor da Petrobras foi preso pela Polícia Federal. É de se esperar que o escândalo ainda vá se aprofundar. Hoje, a empresa, que sempre foi objeto de orgulho dos brasileiros, tem, além de tudo mais, sua credibilidade profundamente comprometida. O que era uma promessa de riqueza transformou-se em fonte de suspeita e desconfiança. Quero finalizar, senhor presidente, congratulando-me com a Polícia Federal pela competência e pela independência com que tem cumprido o seu papel institucional, mesmo contra todas as pressões e mesmo perseguições de que são vítimas seus delegados e agentes. Reafirmo aqui a nota de nosso partido, PSDB, veiculada pela imprensa, que deixa explícita nossa posição de defesa intransigente da rigorosa apuração do maior escândalo de corrupção da história do país e se põe ao lado dos delegados da Polícia Federal que participam da operação e têm sido ameaçados indevidamente de sindicâncias por terem manifestado privadamente opiniões pessoais, o que é direito constitucional de qualquer cidadão. Da mesma forma, desejo manifestar meu respeito ao trabalho incansável, inteligente e corajoso do juiz federal Sérgio Moro, do Estado do Paraná, magistrado que, em conjunto com a nossa Polícia Federal e o Ministério Público, está desvendando a espinha dorsal desse gigantesco esquema de corrupção que divide a riqueza da nação entre empreiteiras, diretores e partidos corruptos. Esquema que, apesar de muito maior que o mensalão, tem com ele um objetivo comum: pilhar a riqueza do povo para garantir a manutenção do poder. Continuaremos vigilantes, senhor presidente, para que este escândalo, o maior que já se viu na nossa República, seja um marco exemplar também no que se refere à punição dos culpados e ao ressarcimento dos recursos públicos roubados. Não bastasse as infrações legais e o rebaixamento de todos os princípios éticos promovidos por essa roubalheira, não podemos deixar de comprometer-se a governança desse grande patrimônio da nação brasileira, que é a Petrobras. Há muito em jogo, inclusive nossa prosperidade futura, na forma das riquezas que a empresa pode gerar, explorando os recursos naturais com que fomos abençoados. Concluo, senhoras senadoras e senhores senadores, reafirmando que o nosso partido não descansará nesse propósito de proteger nosso patrimônio e de punir os responsáveis por sua dilapidação. Esse é um compromisso que o PSDB já assumiu publicamente em diversas ocasiões e que eu, de minha parte, reafirmo igualmente com toda a força e determinação. Muito obrigado.